Quanto tempo? Bora convidar o pessoal. Olha, Alex avisando que é hora do Heitor tomar banho. E aí, meu povo? Como que vocês estão? Quanto tempo, né? Vamos chamar o pessoal para participar desse bate-papo. Hoje tem super convidada, Márcia estará aqui com a gente. Vamos falar desse assunto aí da fraude. Clica aí no aviãozinho, convida a galera para participar aqui com a gente desse bate-papo hoje. Deixa eu mandar o convite para o pessoal vir aqui com a gente. E aí, gente, me digam como que vocês estão, como que estão as coisas. Oi, Tati, Márcia já está aqui. Vou chamar a Márcia para a gente já começar esse bate-papo hoje. Trouxe vocês aqui. Aqui, pronto. Achei, Márcia. Área de casa. Oi, pessoas, como vocês estão vendo a janela para eu achar o meu filtro, né? Porque eu não vou me apresentar para vocês sem filtro, porque, né? Não rola. Eu só não sei o filtro que eu vou pôr, Adriana, mas tudo bem. Agora eu dou uma viradinha, pronto. E esse de estrelinha eu não gostei, vou tentar outro. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, que bom ter você aqui em casa. Então, você aqui em casa também é um prazer. Mas você vê como tudo é uma fraude? Eu tô aqui, ó, mudando de cara. Eu tenho estrelinha, eu posso ser o que eu quiser, né? E jamais seria uma fraude, porque serei eu fraudando, não é? Pois é. Eu falei, eu vou levar esse assunto. Olha só, eu falei, Márcia, vamos fazer uma live? Aí eu falei, qual o tema? Aí fiquei pensando. Falei, vamos falar como se faz bolo de cenoura. Ah, eu nem pensei que você ia nem eu mentir, sabemos. porque se você fosse mentir, eu ia dedar você. Você falou de bolo de cenoura, mas a gente não sabe, gente. Não sei fazer bolo de cenoura. Ó, só Nem se eu. for de caixinha, olha lá. Aí me veio esse tema muito forte durante a semana. O povo, eu me sinto uma fraude, eu me sinto uma fraude. Márcia, quantas vezes você já ouviu isso em sessão de terapia? Olha, não muito, porque senão a pessoa sabe que eu tô na cara dela. Antes, eu quero mandar um beijo pro Celso, que há muitos anos atrás foi parceiro meu numa festa junina. Ele dançou a quadrilha comigo. Então, nunca. Esse nome, fraude, nunca. Mas não tô pronto sempre. Não me sinto pronto sempre. Essa história de não se sentir pronta trava a gente, viu? Eu sentei em cima da ideia da mentoria profissional terapeuta por 3 anos por não me sentir pronta, Márcia. Né? Sendo que repete, mentoria profissional terapeuta. Mentoria profissional terapeuta, que é aquele trabalho que eu tenho em parceria com o Tami. Sentei nela há 3 anos. Sim, vocês vão lançar de novo agora, né? Sim, agora em setembro vai ter nova turma. Então, esse que é o problema. Eu acho que essa que é a questão principal. Quando eu sento em cima de alguma coisa por não me achar pronta, eu estou prejudicando milhares de pessoas. Porque nessa mentoria profissão terapeuta, eu imagino que vocês vão abordar e desmistificar um monte de coisa que está em volta nessa profissão. Né? Exato. Imagino não, eu nem imagino, eu sei. Com dicas, inclusive, de como fazer Insta, não é? 3 anos, milhares de terapeutas, porque você sabe que o Espaço Humanidade, ele forma terapeutas, psicanalistas profissionais, depois tem o Humano Master, que é para aperfeiçoar, que é para a pessoa se sentir foda, e ó, o Humano Master exige tanto do humano terapeuta como dos psicanalistas. Investem dinheiro, né, para ter uma profissão, para se aperfeiçoar, e depois não se sente pronto, porque ele começa a achar algumas dificuldades nessa nossa profissão, porque em todo lugar há dificuldade, principalmente de divulgação, nem divulgação, venda, eu acho que é o maior problema. Porque as pessoas, como... É que é uma coisa que eu não entendo, Adriana. Você que está nessa mentoria, depois você me explica melhor isso.
Porque para mim o terapeuta, o psicanalista é como um médico, cura. É como a benzedeira, é como o bruxo. Mas vamos comparar ao médico, porque é uma medicina integrativa, né? As terapias energéticas, a psicanálise complementa a psiquiatria. Cada de que a pessoa se sente uma fraude ou acha que não consegue vender. É isso que eu não entendo. Me conte, por favor. Bom, pela minha pouca experiência, a galera traz muita dor de que é feio vender, de que é errado vender, de que eu vou vender e não estou pronto. Ah, eu preciso fazer mais um curso. Gente, o terapeuta ele faz curso o tempo inteiro. Eu estou sempre em formação, mas que isso não pode travar a nossa vida, né? Quando eu fiz a minha formação em psicanálise com a Márcia, eu sou da turma presencial, eu já estava atuando como terapeuta. Aí a galera fica mais um, que eu não estou pronto, né? E a galera tem o zóio muito feio para esse negócio de vender. Então, mas como é que um médico vai chegar se ele não, por exemplo, não se anunciar? Eu preciso de um fisioterapeuta, por exemplo. Como é que eu encontro? Hoje em dia eu encontro onde? No Google. Eu busco lá no Google, na região mais perto, ou que atende online de preferência, se na consulta não tiver que ter toque e tal. E pronto, está anunciado, eu vejo, papum, vou com a cara dele e escolho. Se o terapeuta não faz isso, como é que vão achar ele? E médico, eu estou comparando ao médico, porque terapeuta cura também, né? E psicanalista cura emocional, mental, essas coisas. Como é que eu vou achar um terapeuta? Como é que o terapeuta vai ser encontrado se ele não se vender? Pois é. Não é encontrado. Fala. E aí ele vai se achando essa pessoa menor, porque aí ele entra lá no Instagram ou no Google e procura. Aí ele vê um terapeuta que está há mais tempo, que performa já, começa a se comparar com Márcia, começa a se comparar com Tamires, começa a se comparar com a galera e fala, ai, mas Adriana. aí eu sou uma fraude. É, porque eu não sou que nem a Adriana, porque eu não sou que nem Márcia, e aí começa a dar bololô. Não vou vender porque ninguém vai comprar, ninguém vai pagar. Então, tem essa coisa também, ninguém vai pagar? Ah, tem, pego. Márcia, eu tinha uma crença muito louca de que a pessoa ia tirar da conta de luz para pagar meu atendimento. Isso jogou minha vaquinha no precipício. Eu tinha esse negócio. A alfa-terapeuta perguntou se estamos falando dela. Não, nós estamos falando da maioria dos terapeutas que estão iniciando na profissão, e não é só terapeuta, não. É qualquer um que se forma, mesmo academicamente falando, que não seja nessa área de saúde, no início se sente uma fraude, porque não tem a prática. Por isso que eu falo, não é bem, para mim essa palavra fraude, impostora, nunca chegou aos ouvidos. Porque a minha frequência que eu conheço é insegurança, porque eu também passei por isso. Mas eu nunca me senti fraudando alguém ou sendo impostora, porque eu sei o que eu estudei e continuo estudando. Como a gente está falando, um médico. Todo dia sai tecnologia médica nova, sai remédio novo, sai química nova, ele tem que estar, né, técnicas cirúrgicas novas, como nós, ele tem que estar sempre estudando até para a espiritualidade, que é um dos objetivos do Espaço Humanidade, se aproximar da ciência. Né? Mas faltava e falta pessoas como vocês que vão dar esse suporte para essas pessoas que estão inseguras e mostrar para elas que como é que elas podem ser fraude se elas estudaram. É isso que não me entra na cabeça, essa síndrome da impostora. Embora a Tamis fez uma live com a Marci, né, com a Marcilene, falando do mito, da impostora, de Tá, gente? É mito, mas eu vim viver esse mito. Eu preciso viver esse mito. Vai influenciar meu inconsciente coletivo? Vai. Mas esse mito me pertence? Eu juro que para mim não pertence, porque eu nunca me senti fraudando ninguém. Né? Pois é, e aí o terapeuta faz o curso,
aplica e acha que não sei fazer. Ai, mas eu vou fazer errado. Ai, gente, a gente cria umas irrealidades paralelas que não fazem sentido. Uhum. E aí talvez isso que pegue, né? Eu não estou sendo verdadeiro, porque a pessoa estudou, ela sabe aplicar e acha que não está pronta. Então ela é uma fraude para ela. Pode ser isso, é essa a sensação dela. Ela está fraudando a ela mesma, né? Como falei no início. E voltando à venda, eu também sou péssima de venda, Adriana. Por isso que eu sempre trabalho associada a alguém, a algum espaço. Hoje eu estou associada ao espaço Humanidade, porque eles têm equipe e tal, eles fazem a venda. Porque se dependesse de mim, eu não sei, é uma coisa que eu não sei. Eu sei vender bem para os outros. Mesmo porque tem o Odu, meu caminho, falando nisso também a Patrícia Freitas, vai até amanhã, não, amanhã é sábado, até domingo a inscrição para o curso de mapa de Odu, que é uma técnica muito legal, que não precisa ser psicanalista, etc. Então, né, mas isso eu levo como uma divulgação, não como uma venda. Eu não saberia fechar uma venda, por exemplo, não é da minha natureza. Pode acontecer, pode, mas não porque eu tenho vergonha, ou porque eu me sinto uma fraude, ou porque... A Joey está falando até domingo, dia 3/8. O curso de mapa de Odu. Então, aí, hoje eu até postei um vídeo do TDAH. Eu não sei se você viu. Não né? vi. Cara, as pessoas põem um rótulo na coisa e não vou sair da fraude, tá? Eu só tô dando uma volta. Agora tá na moda o TDAH, que é a pessoa que não consegue se concentrar numa coisa só e de um assunto pula para o outro, de um assunto pula para o outro. Cara, eu sou inteirinha. Vou tomar tudo quanto é medicamento, porque quem não é assim, mesmo porque a nossa, é que eu fico lendo também essa joia aí, que é um encosto meu, me atrapalha. Esses rótulos que vão lançando e que é um perfil da humanidade, só que os cientistas estão percebendo agora, né? Como nós estamos falando da fraude da profissão terapeuta. Eu só vou me sentir firme quando eu começar a praticar. Se eu não sei vender, se é uma característica minha, eu vou me associar a alguém. Ou vou fazer um curso de venda, porque o que eu não sei, se eu quiser, eu posso aprender. Não é? Ou vou contratar alguém, enfim. Tem várias saídas, mas ficar empacada, como você falou, ou como você falou no começo, sentar em cima. Gente, a humanidade precisa. Pensou se os médicos ou os lixeiros resolvessem sentar em cima do talento deles, o que seria de nós? Pois é. A gente estaria tudo doente fisicamente, não estaria mais nem vivo, porque não tinha ninguém para tratar a doença que a gente pega por questão de limpeza e estaria tudo sujo. Né? E na sua parceria, no seu curso esse ano, vocês vão falar, fala pro pessoal aí do que vocês falam, por favor. Bom, eu vou dar spoiler da mentoria que a gente vai lançar agora, isso, para outubro. Mas nessa turma, a gente já teve 2 turmas, estamos indo para a terceira. A gente percebeu a necessidade que o terapeuta tem de olhar para as vendas. E aí a Tamires criou uma imersão de vendas, que já está gravado, acho que tem um link na bio da Tamires, eu vendendo coisa para Tamires, ó. Ó, a gente vende para os outros, né, Márcia? Vende para os outros. E eu criei o Expande Terapeuta, que trata essas questões do terapeuta. Então, a gente passou acho, quase 2 meses tratando a questão do vender, do receber o dinheiro. Agora a gente já está no módulo de mediunidade, então a gente está tratando mediunidade com ferramentas, online, enfim. Que é o Expande Terapeuta, o link está na minha bio. Mas olhando essa questão, né, toda essa necessidade de terapeuta, dele se não se sentir pronto, enfim, a gente criou a mentoria e nessa a gente incluiu um módulo de vendas. Então a mentoria não vai ter mais 8 meses, se eu não me engano, que era o que era antes, vão ter 10 meses, porque a gente vai ter um módulo falando só de vendas, o que impede o terapeuta de vender e falando do terapeuta vender. Justamente porque o terapeuta traz muito essa dor. E você sabe, Márcia, eu julgava que eu não sabia vender.
Flávia, que era minha parceira antes, falava, para de falar isso, você sabe vender. E aí depois você aprende que o vender é natural. Quando você divulga, você já está vendendo. Né? Eu não sei fazer que nem esses vendedores que vai, engaja, enfim, né? Então, por exemplo, o meu melhor não é postar todo dia no Instagram, é vir aqui bater um papo com Márcia, é levar o pessoal para o fechado no Zoom e a gente fazer um círculo, uma constelação, que seja, ou falar na mentoria. Aí ali eu acabo vendendo, porque eu divulguei. Então, mas eu recebo muita queixa, porque a maioria dos meus clientes, não na totalidade, mas a maioria é terapeuta, né? Eles trazem muito isso, eles conseguem se divulgar, mas não conseguem fechar. Pois é, tem palavras-chave, Márcia. Tem palavras-chave. Tem palavras-chave? Por exemplo, que legal. Para fechar. Fui estudar isso, para fechar. O cliente, às vezes a pessoa te procura, eu vou dar dica, anota aí, gente. Às vezes a pessoa te procura e fala assim... Peraí, mas dá meia dica, senão o pessoal não vai para ir para o curso. Não, mano, é meia dica só. Mas é uma dica. Eu não vou dar uma estratégia completa. Uma dica. O cliente procura e fala assim, quanto é que é? Não sei o que, qual que é o custo? Essa palavra custo lá dentro da cabeça da pessoa dá um bololô, Márcia. Já pesou. Você falou custo aqui, já pesou. Aí o que a gente responde? O atendimento é de tanto tempo, trabalho de tal forma, investimento, porque a pessoa vai investir nela, e aí eu já estou cutucando ela para olhar para o autoinvestimento, é tanto. Então, substitua a palavra custo para investimento. Isso aí já vai ajudar muito em você fechar a venda. Então, você sabe que uma dessas lives que eu faço com vocês, a gente falou tudo, a gente falou sobre isso, que a gente tem a mania de falar, paguei a conta. E se você for olhar, a gente não paga conta nenhuma. Porque eu gosto de energia elétrica, eu gosto e preciso. Então eu invisto nessa empresa, a quantia que eu consumo para ela me fornecer. Gosto de água encanada. Então eu invisto na companhia de água, no saneamento básico, para o meu conforto. Porque se eu não gostasse de nada disso, eu podia viver no meio do mato, aprender a plantar, comer plantinha, eu ia viver do mesmo jeito. Então eu estou investindo em mim, eu não estou pagando conta. Pois não é. E só quando caiu essa ficha, eu fui estudar a energia do dinheiro, fui estudar, sabe? A gente vai estudar lá o que está por trás. Todos os inputs que a gente recebe desde a infância. E eu falei, olha só, uma palavrinha já muda muita coisa. E a gente não é estimulado a investir na gente, a gente não tem nem essa consciência. Marcilene trouxe no meio da mentoria uma consciência de que a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. O americano fala muito isso, né? A gente faz dinheiro. E a gente tem essa ideia, vou ganhar dinheiro. Quando um ganha, o outro tá perdendo. E aí, será que o terapeuta quer entrar? Mas aí o cliente vai perder, ou vai tirar da conta de luz, que era a loucura que eu tinha aqui na minha realidade. Mas você sabe que muitos terapeutas falam isso? A pessoa não tem o dinheiro. A semana passada mesmo, porque no Espaço Humanidade, os parceiros estão fazendo prévias de mesa quantiônica. A pessoa que está com problema, manda lá o problema, eles medem na mesa, você trabalha com mesa também, não sei se continua trabalhando, mas eu sei que você fez o curso. Então vê lá o tempo, em que parte que está pegando e tarará, e dá uma luz para a pessoa. Olha, é isso, mas a prévia, né? Para a pessoa se despertar e ir em busca da consulta completa e do tratamento para ela melhorar. Aí, alguns, embora tenha sido só um, mas eu vou falar alguns, porque eu sei que é a dor de muitos terapeutas. Inclusive eu já pensei assim há um tempo atrás, achava que isso era ilícito, porque eu ia cutucar a dor. Eu não achava isso, mas o que a pessoa me falou, ela falou isso. Você cutuca a dor da pessoa para ganhar dinheiro? Eu falei, mas que porra... Perdão, Adriano, só vou concluir. Pode falar. Mas que porra é essa? Eu vou até um médico para ele me dar o diagnóstico. Aí eu chego lá, ele me examina, faz uma consulta básica, pede um monte de exame, mas ele fala para mim, ó, eu vou pedir esse monte de exame porque pode ser isso, isso ou isso, né?
Pode ser um câncer, pode ser uma fibromialgia, ou pode ser, sei lá, vou inventar aí, uma gordura no fígado. Então, vou investigar. Quer dizer, eu saí de lá sem saber direito o que eu tinha, mas com a orientação de fazer exames para investigar o que eu tinha para poder curar uma das coisas, né? Então, eu já tenho uma pista, porra, que legal, vamos logo fazer esse exame, descobrir, tratar e acabar com essa dor ou com esse sofrimento. A mesma coisa prévia no caso do terapeuta. Como você mesmo falou, né? Vou dar uma dica que eu brinquei. Não dá dica nenhuma, né? Mas nós estamos fazendo o quê? Instigando a pessoa a buscar a cura dela, o destravamento da vida dela. E é por isso também que em setembro agora eu lanço pelo Espaço Humanidade o curso de Exu, que vai ser online. Não é para ensinar a fazer macumba, ponto riscado, não é nada disso. É para explicar essa porra dessa entidade, o orixá e o primordial, e como começou essa miscelânea de misturarem uma coisa ruim com o Exu, que travou a vida de todo mundo, né? Então eu começo lá de Bafomé, Anjos Caídos, até chegar na entidade Exu, que é mais próximo. Porque a gente tem que acabar com isso, gente. A humanidade está precisando de terapeutas. Médico, corpo físico, a ciência, graças a Deus, evoluiu e está evoluindo a cada momento mais. E nós, terapeutas ou psicanalistas, temos as técnicas para cura emocional ou racional de pensamentos e etc. Não vem com a história de pensar positivo, pelo amor de Deus, que eu não estou falando nisso, tá? Porque isso não funciona. Né? É porque eu falo aqui, já ouço ali e já... E é porque eu tenho TDAH agora, não é porque eu sou mediúnica, não é porque eu tenho 7 corpos e estou recebendo informação de 7 frequências diferentes, eu tenho TDAH agora. E eu não sei por que as pessoas ficam nisso, é nós que temos a técnica, o médico não tem, a ciência ainda não tem. Ainda, mas eles vão chegar lá. Mas, por enquanto, é nós que estamos na frente, gente. Ô Márcia, eu vou trazer aqui uma provocação para vocês perceberem o quanto o nosso servir é importante na sociedade. Não dá para a gente se comparar com o médico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não vai Sim. no ginecologista para olhar a sua parte cardíaca, ok? Então, vamos lá. Separar as coisas. Conheço uma terapeuta que no pico dos 3 anos que a gente passou, eu vou tentar não falar o nome para não levar um bloco aqui do algoritmo, ok? Ela recebeu uma pessoa, ela trabalha com reflexologia, enfim, com essas técnicas mais de toque. Veio uma pessoa para tratar com ela, ele ficou com sequela do que ele pegou, do que a gente teve aí, né, que, enfim, aflorou aí no mundo, e ele perdeu a sensibilidade de uma das pernas. Foi no monte de médico, não achou nada. A neurologista falou assim, a gente não sabe ainda, não sabe nem que tipo de sequela você ficou, e assim, não tem o que a gente fazer. Ele começou a tratar com a reflexologia, com técnicas energéticas, e ele começou a sentir, começou a sentir parte de toques em algumas partes da perna dele. Ele não ficou sem andar, ele só não tinha sensibilidade em uma das pernas, ponto. Então, olha a importância que tem o nosso trabalho. A gente não pode vender cura, a gente não é curandeiro, mas a gente facilita o processo. Quando eu fiz a formação do manoterapeuta, tinha uma pessoa, enfim, algumas pessoas que faziam lá o curso com a gente, mas uma delas eu sabia, tinha acabado de sair de uma remissão de um CA de mama, tá? Vou tentar não falar o nome inteiro, pra gente levar bloco no Instagram. E porque ela tava se fala nome curso, de doença agora, leva bloco? Então, eles estão dando os blocos em algumas coisas, viu? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Enfim, e ela estava fazendo o curso porque ela teve a transformação, ela passou pelo tratamento do manoterapeuta, ela recebeu aquele retorno, fez também a quimioterapia, fez todo o processo dela bonitinho, físico. Cada um no seu lugar físico, e aquilo foi tão importante para ela que ela estava fazendo a formação do manoterapeuta. Então, gente, quando a gente fica sentindo uma fraude, achando que não está pronta, a gente deixa
de impactar a vida das pessoas, né? A gente teve aí no total, se eu não me engano, 30 e poucas pessoas até hoje, né, nas mentorias que participaram. Então, os 3 anos que eu sentei na mentoria, eu deixei de impactar mais 30 pessoas. Então, e essas 30 pessoas, você multiplica, se elas fossem atender, vai, um cliente por dia. Cliente pode falar, né, num blog, não, né? Pode, cliente pode. Então, ó, quando eu falar alguma coisa que não pode falar, você fala, porque aí eu já sei, porque essa coisa de politicamente correto tá aqui, né? Então, essas 30 pessoas que você ficou sentado em cima, se elas atendessem 5 por dia, são mais. Você sentou em cima de. Nossa, 150, essas 150 multiplica. Quer dizer, você sentou em cima de. A gente senta em cima, muitas vezes, por motivos internos. Emocional e mental, pode falar também ou não? Agora eu fiquei com medo, agora eu tô com medo de falar qualquer coisa. Evita falar doença e o nome de órgãos genitais, ponto. O restante dá para falar. E aquela cestinha da Nau, também não pode falar? Nem isso. E aquela relação sexual, a gente pode falar essa palavra popular também não. Gente, então eu não vou poder falar mais nada na minha vida. Fala, se derrubarem a gente entra de novo. Não, mas é tudo brincadeirinha para deixar a coisa leve, porque quando a gente está falando de fraude, está cutucando a dor dos terapeutas, das pessoas que se sentem uma fraude. Então a gente tem que brincar para elas poderem respirar e começar a entender o que nós estamos falando, né? O médico, qualquer outro profissional, não vai cuidar da nossa parte energética, nem da nossa parte psíquica, não física, não serve, porque isso o psiquiatra faz muito bem, regulando nossos hormônios e etc. e tal. Somos nós, terapeutas, com as nossas técnicas. Quais técnicas? A Adriana citou agora há pouco a reflexologia, a psicanálise humanoterapeuta, a mesa quantiônica, drenagem, massoterapia, tantra, yoga, são tantas as coisas que melhoram a nossa qualidade interna, porque a externa do corpo físico já tem especialista para isso e a gente nem se intromete. Eu não vou fazer uma meditação ou uma técnica para a pessoa rejuvenescer, né? Se ela tiver com um problema com a aparência dela, eu vou falar, olha, vai procurar uma harmonizadora facial, um dermatologista que mexa com isso, porque também não tem nada errado, não está gostando, muda, a gente tem tecnologia. Se tem, é para ser usada, não é? Agora, sim, adianta fazer uma harmonização facial e continuar se achando feia por dentro? Não adianta, porque quando ela fecha o zoinho dela, ela vai ver o interior dela. Ela não vai ver o rostinho no espelho. Pois é. Né? Não vai poder fraudar o emocional como a gente frauda o rosto da gente com filtro. Pelo menos eu, né? Fala. Eu também coloquei filtro, gente, porque a gente não tem o paciência de ficar passando maquiagem. Eu coloquei um filtrinho aqui também. Né? Mas fala, amor, que você ia falar. Então, Márcio, eu também percebo muitos terapeutas, né, trazendo também essa realidade de sentir uma fraude, fez um monte de curso, começou fazendo um curso X, aí vai fazendo outro, vai fazendo outro. Aí, porque esse conflita com aquele, porque esse conflita com aquele, mas qual que eu vou atender, qual que eu vou usar? Gente, a gente precisa entender qual que é a nossa verdade. E para isso precisa fazer terapia. Vocês vão cansar de ver eu e Tamires falar aqui incansavelmente sobre fazer terapia. Para quê? Para você encontrar o seu tom e sair dessa angústia de se sentir inapropriado, inadequado, uma fraude, não estando pronto. A pessoa faz trocentos cursos. Eu conheço gente que está há mais de 10 anos fazendo curso e não começa, Márcia. Então, você falou que você faz curso. Eu, há alguns anos atrás, eu parei de fazer o curso. Porque o último curso que eu fui fazer era, inclusive, para trabalho em grupo. Foi tão frustrante, porque a única coisa que eu aprendi bem lá foi como não fazer o trabalho em grupo.
porque a pessoa que estava ministrando, olha, fez tudo aquilo que eu jamais faria, né? Porque eu sei que provoca dor nas pessoas. Dali em diante, eu não fui fazer mais curso nenhum, porque eu achei a minha praia, que é o que você falou em outras palavras. Eu me encontrei na psicanálise. Antes eu tinha feito um monte de curso, 400. Mas aí eu me encontrei na psicanálise, né? Sei a mesa quantiônica, sei todas as técnicas do manoterapeuta, sei um pouco de xamanismo, sei um pouco de tudo, massoterapia, medicina ayurveda, mas eu uso não, por quê? Porque eu me encontrei na psicanálise. Essa é a minha praia. Então agora eu só ouço pontos de vistas de outros profissionais, reflito em cima da minha verdade e vejo se dá para usar ou não dá para usar, porque como essa coisa que eu estava falando desse distúrbio, né, dessa mudança de assunto, aprendi, não falar o nome, dessa mudança de assunto que todo mundo faz e agora tem uma nomenclatura. Acho que cara, TDAH pode falar. Pode falar? Pode, porque não é um transtorno, não é uma doença. É? Então, É. Eu nem sei qual é a diferença de transtorno e doença, porque a doença transtorna também, o transtorno vira doença, né? E eu já me perdi onde eu estava falando. O que eu estava falando? Alguém sabe? Do pessoal falando sobre o TDAH. E se incapacitando por achar que tem um transtorno, porque está todo mundo falando que é um transtorno, que não pode fazer isso, porque tem que ser assim, assado, cozido. Gente, isso não existe. Não existe. Eu não conheço ser humano que não tire a atenção daquilo que está falando por algum momento. Conheço muitos seres humanos que não muda de assunto e não esquece o que está falando, como eu faço, né? Mas pessoa que fica numa sequência, sem lembrar de um caso, sem voltar ao passado, sem recorrer ao inconsciente, ao subconsciente, é a mesma coisa que você sentir um perfume e que te traz uma sensação e você fica sem saber o que é aquela sensação. Não dá. Eu sinto um perfume, a minha memória olfativa vai me trazer uma sensação porque eu tive uma experiência. Nossa mente funciona por associação livre. Não é uma associação ordenada. Então, como eu não sei fazer isso, eu vou pôr lá no teleprompter, lá, que é aquela coisa que fica passando lá o texto, mostrando o texto lá, e vou ficar lendo, porque senão eu me perco. Cara, você perde a naturalidade. E aí, perdi o que é natural, eu perdi a minha integridade. Perdi a minha integridade, não gero eletromagnetismo para atrair ninguém. Não é assim, Dri? Pois é. Quanto mais natural a gente está, aí volta na venda, né? Quando é natural para você o que você faz, você vende. Né? Então, né, eu dando a dica pro terapeuta do vender, para ele sair dessa ideia de que eu vou fazer errado, é feio, eu vou morrer, vou queimar no mármore se eu vender, terapia, porque não é certo. Aquelas ideias todas, né? Eu falo que essa galera, Márcia, que o pessoal fala assim, tem TDAH, enfim, né? O que eu percebo? Que a gente tem uma sociedade que traz muito vitimismo. Não que as pessoas não sofram com algumas coisas, ok? A gente também não pode, né, esquecer a realidade de cada um. Mas a gente traz um quê de vitimismo. E o ponto é que o diagnóstico não é para limitar a pessoa, mas sim para libertar ela. Tá bom, então agora eu sei que eu funciono assim, beleza. O que eu posso fazer de melhor com isso? Simples assim, o pessoal fica usando de muleta, né? Eu vi outro dia um cara, ele fez um curso para TDAH, como que TDAH consegue lidar no dia a dia, que às vezes tem gente que não consegue lavar a louça. E ele dá a dica, tipo, compre uma lava-louça.
Né? E é isso, ponto. Tem a Roberta Iekes, que ela trabalhou muitos anos com crianças na escola, ela é parceira do Espaço Humanidade, que precisava de cuidados especiais, né? Isso há alguns anos atrás. Hoje ela é psicanalista e humanoterapeuta. E ela traz na terapia, ela traz essa dor nela, porque é a praia dela, isso, né? O que prejudica quem tem qualquer tipo de transtorno ou leve grau, autismo também é transtorno ou é doença? Entra dentro do transtorno da neurodiversidade. Eu tenho em casa. Tá. Gente, o que ferra mais é a expectativa que o pai põe em cima daquela criança. Isso vai causar sofrimento nela, vai fazer com que ela se sinta inadequada, e aí ela não vai conseguir fazer nada. Porque esses transtornos que agora a ciência começa a dar nomenclatura, daqui para diante a quantidade vai aumentar, porque é uma evolução da espécie. Já tem aumentado, Márcia. Eu atendo algumas educadoras que elas falam que antes era um caso ou outro na sala de aula, e hoje numa sala de 25 alunos eles estão com 4 diagnosticados e de 2 a 3 que provavelmente mas o pai e a mãe não aceita de olhar. Porque assim, gente, precisa de na verdade, para mim, qualquer ser humano precisa se olhar de forma a desenvolver suas potencialidades. E aí essa galera da neurodiversidade tem uma dificuldade, às vezes, na fala, aprende de uma forma diferente. A gente veio de uma sociedade que a gente encaixotou todo mundo, que tem que aprender desse jeito, tem que fazer... E essa galera veio para dar 10 tapas na nossa cara e falar, não, galerinha, essa pessoa não vai aprender do jeito que era antes, né? Só que socialmente a gente não está preparado para isso. E aí a gente precisa, como quer colocar em caixinhas, né? Eu não coloco o Heitor em caixinhas, a gente trabalha muito reconhecimento da emoção, de olhar a potencialidade dele, enfim, tem gente que fala, nossa, mas parece que seu filho não tem nada. Ele não tem nada mesmo, A diferença é que ele, às vezes, ele precisa ficar quieto, às vezes ele... É do jeito dele. E tá tudo bem. Precisa ir com fone de ouvido para aula de música, porque o barulho da flauta, esse ano, Márcia, escolheram flauta para aula de música. Imagina, se a professora já fica doida, imagina a galera que é um pouco mais sensível mediunicamente e neurologicamente. Aí na hora de flauta ele põe o fone de ouvido e fica lá. Então eu acho que meus netos são autistas, porque eles não conseguem com barulho alto, né? A minha filha, ou os pais dos meus netos, põem fone de ouvido. Eles falam, olha, papai vai fazer barulho, ou mamãe vai fazer barulho, tipo liquidificador, etc. Principalmente o mais velho. Eles correm lá, põem um fone de ouvido, porque o tampão no ouvido, porque aquilo perturba eles. Agora, Adri, você falou uma coisa muito legal, que a sociedade não está preparada. Os nossos métodos escolares, ou metodologia escolar, não vai dar conta. Por quê? Na minha época, né, eu já era assim desde que eu nasci, tá, pessoal? Porque, né, a gente é o que é desde que nasce, etc. Mas a professora fazia o quê? Jogava apagador, giz, antes de mim tinha até palmatória. Lembra? Já ouviu essa história que a professora batia? A gente era castigado, então tinha que ficar lá com o rabo na cadeira quieto? Tinha, porque senão apanhava. Isso significa que a gente não tinha déficit de atenção? Não. E hoje, as crianças, né, as novas gerações são criadas de forma mais liberais, porque nós fomos criadas já de forma mais liberal. Nós nos libertamos, teve vários movimentos, né, que libertou a gente de um monte de crença e etc. e tal. Então, os nossos filhos, nossos netos, vai ser um pouquinho mais ativo e com menos medo. Então, vai conseguir? Não vai, gente. É a gente que tem que se adaptar a eles. E não esperar que eles se adaptem a nós. Não é, Dri?
Pois é. E aí me vem assim, que está muito ligado à evolução, né? E é claro que cada um tem uma realidade, tem algumas pessoas que têm mais uma questão cognitiva envolvida, enfim, a gente não vai entrar nesses pormenores, que isso é lá da galera da psiquiatria e da neurologia pediátrica, não nos convém, né? Mas a grande maioria está ligado a que a gente não vai tolerar mais, como espécie humana, a gente não vai tolerar mais barulho, a gente não vai mais tolerar ficar sendo arrastado de um lado para o outro, sem uma explicação, a gente não vai tolerar mais chegar nos 40 anos e não reconhecer as nossas emoções. Né? Eu não sei a Márcia, mas eu atendo pessoas de quase 50 anos que não sabem, não reconhecem as próprias emoções. E a pessoa está quase surtando, infartando lá no corporativo. Uhum. Uhum. Então, essa galera da neurodiversidade, eles não vão tolerar mais isso. Na verdade, eles já não toleram mais. Né? Não. E a gente tem que aprender com eles. E não reprimir ou pôr rótulo. E essa Roberta fez uma live com uma outra parceira, Viviane Uma, que o nome da live é legal. Diagnóstico não é sentença. Né? O diagnóstico serve para quê? Para a gente saber como tratar. E isso é a parte médica que vai fazer, vai estar o diagnóstico. Tá, eu sei, por exemplo, que eu tenho dislexia. O que eu faço com isso? Ou não tenho um TDAH, como você falou, que não consigo lavar uma louça. Vou buscar a minha solução. Né? No caso do que você falou, compro uma lava-louça. No meu caso é sai ventinho, não sai ventinho. Ou usa um corretor ortográfico, faz uma fono, sei lá. O diagnóstico é para trazer solução. Não, um exemplo. Então, mas no meu caso a fono não adiantaria. Né? Porque eu não ouço, para mim não tem diferença. A fono adianta nessa coisa de treinar o que sai ventinho, o que não sai ventinho e etc. O corretor ortográfico, na hora que você está escrevendo, vale, mas na hora que você está ouvindo ou falando, não vale. Quem entra em pânico, por exemplo, porque não tolera barulho, porque aquilo perturba muito, o que ele vai fazer? Ah, é autista. Não, você tem que treinar ele para ele ficar. Não, ele tem que achar uma solução para ele, gente. A gente tem que... E estamos falando ainda de fraude. A gente ainda, por não aceitar a diversidade, quer fraudar tudo. Quer passar um pano. Não, eu não sei, eu tenho esse bloqueio, eu tenho meu emocional assim. Quer dizer, nem sei se tem emocional assim, porque as pessoas não vão fazer terapia mesmo, né? E faz parte dos nossos mecanismos de defesa, na nossa psique, etc e tal. Mas, cara, tendo uma pista, um diagnóstico, como eu dei o exemplo lá da prévia, ou o médico que pede para a gente fazer exames e etc., tendo um diagnóstico já fica muito mais fácil. Agora, quando você pega esse diagnóstico para reprimir você, para reforçar a não aceitação dessa diversidade, aí a coisa pega. Aí pode ser que aí a pessoa está se fraudando, então ela vai achar que é uma fraude mesmo, porque é ela que está se fraudando, né? Pois é. E aí, gente, quero aproveitar, já que a gente tem esse trabalho aí forte com terapeuta. Márcia falou aí da questão do mapa de Odu, aí que vai até o dia 13. Mês que vem vai sair o Exu aí, que a galera tava pedindo ali o nos Exu comentários. E a psicanálise também. Ah, gente, eu super indico a psicanálise. E Eu atendo a grande maioria terapeutas e líderes, pessoas que trabalham com gestão em empresa. E mesmo o cara sendo gestor, eu falo, faça esse curso para ele saber lidar com o time dele, gente. Assim, é para todo mundo a formação em psicanálise e espiritualidade, para todo mundo. E também para olhar para essa parte mais comercial, mais empresarial, de estruturação do negócio, ao qual eu descobri, Márcia, esses dias assistindo aquele programa Shark Tanks, não sei se você já viu, já. Dos tubarões. Uhum. A gente, como sociedade no Brasil, a gente não sabe ser empreendedor, a gente não sabe empreender, a gente não sabe montar o nosso negócio, o nosso produto, enfim. Então, Tamis e eu trabalhamos juntas para trazer para vocês
vocês, terapeuta, olhar... Peraí, a ligação aqui, estou recusando. Olhar as terapias como negócio. Então, no dia 16 de setembro, estaremos no Terapeuta Day. Eu vou falar de empreendedorismo saudável, porque por muito tempo eu só trabalhava e hoje em dia não. Hoje em dia eu trabalho, tenho tempo para curtir minha vida, minha casa, enfim. Hoje eu estou integrando isso, porque a gente também vive de prazer, Claro. né? Pois é, então eu vou falar de empreendedorismo saudável e Thames vai falar de vendas e a gente vai ter mais 4 convidados falando sobre, uma delas é a Marcilene, que já está confirmada, ela vai falar lá de uma energia da deusa, de como isso pode facilitar o terapeuta de vender, o terapeuta adora falar de energia, então a gente vai trazer isso no Terapeuta Day. Quem quiser se inscrever, R$ 49,90 a participação, super acessível, o link está na minha bio, está na bio da Thames e depois eu vou postar aqui no Stories também para vocês. Então, bora participar e em setembro a gente vai lançar também a próxima turma da mentoria, que começa dia 3 de outubro. Então, quem quiser se inscrever lá na lista de espera para receber o valor promocional do lote 1, lá na minha bio também tem link e na bio da Thames também tem. E para você parar de sentir essa fraude, né? Que isso não existe, vamos sair dessa realidade doida. Mesmo porque, se eu me lanço no mercado, o que eu quero dizer com lançar no mercado? Quando eu resolvo sair desse sistema escravagista, onde o meu ganho é limitado, eu tenho horário para entrar, eu tenho horário para cagar, eu tenho horário para tomar, para almoçar, eu tenho horário para sair, eu não tenho qualidade de vida. Quando eu resolvo acabar com esse resquício de escravatura, eu me lanço ao mercado. E aí é o que chamam de empreendedor. Se eu vou empreender, eu tenho que aprender todas essas técnicas, tudo isso que a Adriana listou, e que até por ser meu caminho de destino, eu não preciso aprender, porque sempre tem alguém que faça para mim, mas nós precisamos aprender até para poder mudar a sociedade, Dri. Porque vai chegar um ponto onde as empresas vão ver que o funcionário rende mais quando ele tem qualidade de vida, quando ele vai trabalhar naquele horário onde o pique de potência de vida, de alegria, de energia está explodindo, do que cumprir aquela coisa. Tanto que quando teve aquela coisa que você citou há alguns anos atrás, que a gente foi tudo parar no digital, quem foi trabalhar em home office, os meus clientes falavam para mim assim, nossa, eu rendo muito mais, eu trabalho muito mais. Por quê? Porque não tem ninguém interrompendo, porque eu estou de havaiana, porque eu estou confortável, porque uma série de coisas que tem quando eu sou empreendedor. Meu ganho é ilimitado. Eu ganho o tanto que eu trabalho, né? Já num sistema, quem não é empreendedor... Claro, gente, eu estou falando que, em primeiro lugar, você tem que achar a sua praia, como a Adriana falou. Ela até usou outro termo, eu que codifiquei. Tom, achar o seu tom. Achar o tom. Achar o tom, achar a sua praia. Fez 500 cursos? Fez. Qual que você gosta mais? Qual que te dá mais prazer? É esse. É nesse que eu vou. Para de fazer cursos, porque senão começa a entrar em conflitos. Porque quanto mais conhecimento, quanto mais aquele que mais tem, mais lhe será dado. Quanto mais conhecimento que você tem, mais conflito você vai gerar em você. Então, vamos lá. E não se trata de se especializar. Trata-se de achar aquilo que te dá prazer, que é a sua função. Muita gente chama de propósito de vida. E vai que vai, mano. E vai convivendo com pessoas dessa área. O Espaço Humanidade agora tem uma comunidade lá, né? Pra gente ir trocando ideias cada dia da semana. Daqui a pouco eu tenho certeza que aquilo vai virar um Netflix. Sabe, cada profissional vai lá dar o seu recado, falar da sua forma, porque existe a diversidade. Sim. Né? Então, eu como profissional, eu tenho que ver a diversidade que existe e
aceitando, porque a gente trabalha com o invisível. E uma palavra que me irrita muito e que leva as pessoas a essa coisa de não vender, não se perceber como um profissional liberal ou como um empreendedor, é justamente uma palavrinha que eu não encontro outra, a gente usa muito, que é ajudar. Que você até falou da troca de palavra, trocar custo por investimento. O ajudar, eu posso trocar por quê? Você tem alguma sugestão? Porque quando eu... Facilitar. Facilitar. Eu Boa. uso facilitar. Facilita o processo do outro. Nas minhas peças eu tenho trocado pelo facilitar. Olha quanta dica. Boa. Mais uma, já são duas, hein? 2 spoilers da mentoria. Porque quando eu falo ajuda, eu já me ponho num voluntariado, já me ponho numa posição superior, que quem sou eu para ajudar o outro, né? Mas muita gente, não, eu ajudo porque eu conheço, você não conhece na nossa área, terapeuta que trabalha com o invisível, nós não conhecemos nada do universo do outro. Cada um funciona de um jeito, cada um, a emoção tem um significante, né, que a Mari traz muito bem com o Lacan, no curso de psicanálise e espiritualidade. Cada um tem um significante. Eu, inclusive, no curso, dou exemplo, se eu falar cadeira, cada pessoa vai imaginar o desenho de uma cadeira e com certeza um é diferente do outro. Ô, Márcia, você sabe, eu dou curso de magia divina, né? E uma vez eu estava na aula falando de verbos, né? Porque a gente trabalha muito com verbo. E aí eu falei o verbo alvejar. E nessa turma, eu tinha uma ex-policial. Ela regalou o olho. Para ela, alvejar é atirar na outra pessoa. Para mim, alvejar é colocar alvejante, é deixar limpinho. Para mim, sabe o que é? Sabe que veio o desenho que veio? Você atirar com arco e flecha e acertar aonde você tem que acertar, lá no meio, no alvo. Você vê? Pois então, gente. Pois é. E aí? O que você conhece do outro? Então você não pode ajudar. O que você pode, com as suas técnicas, como a Adriana falou, é facilitar o processo do outro junto com ele. Porque nós temos conhecimento, técnicas, investimos nosso dinheiro nisso, né, para nos aprimorar e etc. Uma série de cursos. Estamos, como a Adriana falou, estudando cada vez mais, estudando o quê? Outros cursos. Já achei minha área, vou explicar melhor. Minha área é psicanálise. Eu vou fazer mais 10 cursos de psicanálise? Não. Eu vou fazer o quê, por exemplo? Humano Master, onde eu vou me aprofundar na psicanálise que eu estudei. Eu vou fazer o quê? Mentoria já esqueci o nome. Mentoria profissional terapeuta. Mentoria profissional terapeuta. Eu vou buscar aprender aquilo que eu não sei e vai agregar aquilo que eu já sei, que eu gosto, que me dá potência de vida, que me dá alegria de fazer. O que não significa... Fala. Inclusive, dando spoiler, a gente tem um módulo que a gente dá uma introdução de psicanálise na mentoria, por quê? Porque o conceito da psicanálise pode facilitar o trabalho de qualquer terapeuta. Então, se a pessoa é um terapeuta que trabalha só com reiki, ele entender como é que funciona essa tríade, o inconsciente, o universo simbólico, vai ajudar ele a atender com o reiki. Então, a gente fala de psicanálise também dentro da mentoria. Fala de empreendedorismo, fala muita coisa. Né? E espero também que indique o curso de psicanálise e espiritualidade. Claro, a gente... Sim, com certeza. Porque é mais o invisível também. Mas é fundamental, é a mesma coisa que um psicanalista não conhecer a parte energética, não conhecer chakra, não conhecer a magia. Quer dizer, né? Então, não é fazer diversos cursos, mas fazer cursos
que você sente que vai aperfeiçoar aquilo que você gostaria de fazer. E o que eu ia falar de potência de vida, alegria, não é que todo dia você vai acordar como empreendedor e falar, oba, hoje eu tenho 10 clientes para atender. Você vai falar assim, ô cestinha da Nau, hoje eu tenho 10 clientes. Né? Ó, e vocês não escrevem aí o que é a cestinha, quem é da comunidade sabe o que é essa cestinha da Nau, porque eu vivo falando, não escreve aí, porque senão bloque, eu nem sei o que é bloco, vamos suspender a nossa live. Mas enfim, fala, amor. Ô, Márcia, mas o que acontece, né? O terapeuta ele fala assim: ai, eu não tenho musculatura energética para o cliente vir, porque o cliente vai lá e desmarca, meu Deus, e aí fica naquele sofrimento no começo. Chega uma hora, a gente fica tão natural o que você faz, né? E a gente trabalha essa naturalidade dentro das terapias, enfim, né? Dentro da psicanálise, que tem dia que você acorda arrebentado dos pés à cabeça, fala, misericórdia, eu tô querendo hoje que tenha um apocalipse do barranco para eu morrer escorada, e um bendito que sequer não desmarca. Então não é, essa potência de vida é porque eu gosto, mas que todo dia eu vou acordar feliz e contente. Não, cara. E aí eu traço um paralelo até o nosso corpo físico. Faz 1 ano e meio que eu estou com um personal, fazendo exercício físico. Querida, exercitando os músculos, ganhando musculatura física, né? Faz 1 ano e meio que eu não sei o que é não sentir dor no corpo. Porque o personal, por ser treinado, quando ele percebe que o meu corpo acostumou com aquela carga, ele aumenta a carga. E aí, dá-lhe doentos de novo a musculatura. Porque quando você faz musculação, que não musculação, mas exercício físico, no músculo físico, cria, eu sei disso porque uma terapeuta que é professora, que é essa Vivi, me ensinou, cria fissuras, é como se fosse feridinhas, por isso que dói. E aí, na cicatrização dessa feridinha, é que o músculo vai ficando mais forte. Então, a gente pode trazer isso para o emocional, para o mental, para a psique, é a mesma coisa. Então, eu só vou adquirir musculatura energética quando eu me propor a trabalhar essa energia naquela profissão que eu escolhi. Senão eu não vou criar musculatura nunca, porque não tem como. E primeiro vem a ferida, e ferida dói. Eu vou me sentir incapaz? Vou. Vou me sentir insegura? Vou. Vou ficar ansiosa? Vou. Vou travar no começo? Vou. Vou ficar com cara de parcial. Principalmente quem facilita círculo da vida sabe o que é ficar sem entender nada. Porque você pensa que vai para um lado, vai para um outro totalmente diferente do que você imaginou. Por quê? Porque cada um, como eu já falei aqui, cada um tem o seu universo. Então a gente só pode facilitar a caminhada da pessoa dentro do universo da pessoa, e não dentro daquilo que é o meu universo. Isso a gente deixa para o físico, para quem cuida do físico. Porque já é o físico é mais conhecido, é mais estudado pela ciência e etc. Tal. Então, eu também não tenho musculatura no corpo físico, gente, 1 ano e meio com dor. E o personal Giovanni ainda fala, aí que agora está fazendo psicanálise também. A outra coisa, o Giovanni me fez lembrar uma coisa. Ele é também também é psicanalista já é de alma, já nasceu psicanalista aquele, né? Porque ele observa, só não tinha técnica. Comprou o curso, está fazendo. Está aparecendo, os alunos dele tá se oferecendo, falando, nossa, eu faço terapia numa área tal, mas pelo menos você me deixa falar, porque com você eu me sinto assim, assado. O cliente está falando, pelo amor de Deus, fala que você é psicanalista, porque eu estou precisando de você. E ele ainda não criou coragem de falar, porque ele se especializou
nessa área de trainer, né, de personal e gosta do que faz. E assim acontece com um monte de cliente meu. Né? Márcia, hoje eu estava conversando, tal, a pessoa falou, nossa, eu lembrei de uma consulta. A pessoa, depois que nós terminamos de conversar, ela falou assim para mim, nossa, te devo 80 euros, porque é o valor da consulta lá na Europa, né, onde ela está. Eu falei, e você falou que você era psicanalista, que você atendia online? Ai, não falei, fiquei constrangido. Pô, será que a gente não tem compaixão do outro que está precisando? Por que será que a gente não enxerga? Né? Você sabe, Aliás, Márcia, que só deixa eu falar vender uma é um coisa. ato... Fala. Falando em vender, entrou o Bruno Araújo, que é um excelente cantor e compositor também, que tem umas músicas que leva consciência para as pessoas, muito legal. Não é aquele A1, aquela... Né? É uma coisa que leva as pessoas a refletir. E é a praia dele, ele nasceu para isso. Né? Só que para ele poder fazer isso, ele tem que se vender, ele tem que se pôr no Spotify, ele tem que se divulgar, senão quem é que vai ouvir as músicas? Se ele só compor e não divulgar, que é o nosso caso aqui que nós estamos falando e que você ia falar. Fala, amor. Pois é, e vender é um ato de amor, né? Que nem voltando ao exemplo do Bruno, é um ato de amor ele colocar lá no Spotify, ofertar a música dele. Sim. Gente, e a gente merece receber pelo nosso servir. Sai dessa ideia aí, desse alecrim. Vamos encarar. Volta para a terra. A gente precisa, né, vender o nosso serviço. Eu sempre cito esse exemplo. E, se eu não me engano, é na última temporada do Sessão de Terapia. Quem não assistiu, super indico que assista. Que o terapeuta lá, o Caio, ele atende um cara que ele começou no meio lá dos online, e aí o cara começa a passar com ele no presencial e fala, você tá me tirando? Você tá me atendendo gratuito aí? Me atendeu gratuito e pagando aqui de gatão, morando nesse apartamento bacana? Eu quero pagar. Para de você ficar me atendendo de graça? Olha só, gente. Então, percebe, quando a gente se coloca nesse lugar da gratuidade, quando a gente não se sente íntegro em vender os nossos serviços, além da gente estar deixando de entregar isso para a sociedade, exercitar esse ato de amor, a gente está deixando de facilitar a valorização do outro, da psique do outro, de quem o outro é. Exatamente, a gente já parte julgando o desvalor da pessoa. Ele não vai ter. E aqui aí a substituição da palavra ajudar para facilitar que você trouxe. Onde você tira a ideia que o outro não vai ter. E eu falo isso por experiência de vida. Quando eu comecei também não tinha cliente, mas eu também só vivia disso, não por vontade própria, mas porque a vida me obrigou, porque, né? Quando tudo era mato. É menos, né, Dri? Menos, né, Dri? Também não sou tão velha assim, cara. Essa internet era mato, Márcia. Porque a gente não usava para divulgar. Não era panfleto. Então eu comecei com um valor bem baixinho, um valor simbólico, pessoas que chegavam até mim, mas aí é mais por amor mesmo que eu fazia do que por desvalorizar a pessoa. A pessoa, tô sofrendo, mas não tenho dinheiro. Então vamos lá, depois, quando você ir melhorando isso, eu faço com raras pessoas até hoje, porque graças a Deus eu atraio só pessoas que têm valor, né? E aí chegava na sessão, ela falava assim, esse final de semana eu fui com meus 3 filhos, nós fomos no McDonald's, não sei o quê, gastamos lá R$200, não sei o quê. Aí, tudo bem, né, dava apoio, mas acabava a sessão, eu ia para a sessão comigo. Falava, Márcia, você está pensando que você acreditou que ela não tinha 50, que na época era R$50 a sessão? Se ela está falando na sua cara que ela gastou 200 para comer hambúrguer. Nada contra o hambúrguer, contra o lanche desses fast food, que é muito gostoso e etc e tal, né? Mas, porra, mano, quer dizer,
Então, como que é isso? Para diversão, ela valoriza. A distração, ela valoriza. O autoconhecimento, não, ela vai passar a vida distraída, com a vida travada, porque quem está distraída, né, quem está perdida, como diz o gato da Alice, qualquer caminho serve. E olha, gente, conteúdo intelectual é caro. Caro, não de caro, de fora. Ele é valorizado, ele é algo que a gente precisa valorizar, que é o conteúdo intelectual. Então, assim, investir numa formação em psicanálise, né? Eu confesso que eu acho acessível, viu, meu povo? A formação de Márcia, eu acho muito acessível, é o meu julgamento, tá? Mas, enfim, você que está ouvindo a gente aqui, que ainda não fez a formação em psicanálise, já se programa aí para setembro. Tem gente, na outra mentoria, o pessoal questionou, nossa, mas a mentoria, 5.000 é caro. Gente, são 9 meses, eu e Tamires acompanhando semanalmente. Sabe quem vem com a gente ali na mentoria também? A Mari, que dá um módulo falando de posicionamento, do Despertando Mari, falando de posicionamento digital. A Lorene falando, dando uma explanação ali do corpo, né? Bem naquela leitura de Heinz, olhando lá os 5 traços de caráter. Então, assim, tem muita gente de peso, né? A gente tem uma mentora focada aí na questão para trabalhar a questão energética, do terapeuta cuidar das energias, porque a gente não aprendeu isso no berço, que a gente precisa cuidar das nossas energias. Eu falo, do mesmo jeito que a gente escova os dentes, toma banho, a gente precisa cuidar das nossas energias. Então, conteúdo intelectual, ele tem valor, e ele precisa ser valorizado. Então, terapeuta não prostitua, não que seja errado prostituir, prostituição deveria cobrar muito mais, quer dizer, investir muito mais. Investir muito mas mais. Não, isso, mas não abaixe o valor que você cobra, assim. Márcia tem exemplo que ela fez isso no começo, eu também tenho, todo mundo já fez isso um dia e talvez fará, você que está começando. Mas acorda e olha que o outro paga R$100 uma pizza e tá ali chorando para pagar uma sessão com você. Né? E pior é o seguinte, ele paga R$100 numa pizza, que é uma coisa que eu acho absurdo. O quanto a gente gasta para se alimentar, para depois cagar. Eu não entendi essa técnica, essa coisa até hoje. Para que eu vou comer para depois cagar? Gasto R$600 para comer e depois pôr para fora, aproveitar só uma pequena parte. Pô, prefiro gastar esse dinheiro, né, com coisas que vão acrescentar a minha alma. Comer eu como qualquer coisa que me dê energia, que sustente esse corpo físico. Qualquer coisa que eu falo, obviamente, é qualquer coisa saudável, né? Para eu, porque saco vazio não para em pé. E vou crescer, vou alimentar a minha alma. Porque aí eu evito a compulsão alimentar, evito um monte de coisa. Mas é isso, Dri. Eu fico muito contente de você, a Tamires e esse pessoal que participa da sua mentoria, trazer isso para os terapeutas, porque não é, e também falo, gente, não é só para terapeuta, é para qualquer empreendedor. Desde aquele que abriu uma lojinha de roupa, até aquele pipoqueiro de rua, carrocinha de hot dog, que também ganha muito bem, se souber fazer, né? Mas é que o nosso foco aqui, como somos psicanalistas, humanoterapeutas, xamânicas e mais um monte de coisa, né? É o foco dessa mentoria. Mas serve para qualquer um, então também indiquem, né? Então é isso, Márcia, muito obrigada por você ter vindo aqui. Imagina, amor, é um prazer. Olha, você não sabe como eu tenho prazer de ver as pessoas que passaram pelo Espaço Humanidade fazendo sucesso. Cara, eu tenho, assim, um orgasmo cósmico. Porque a gente está comprovando, né? Olha, gente, se nós conseguimos, vocês também conseguirão. Né? Hoje eu moro onde eu quero. Hoje eu moro onde eu quero. Hoje eu moro numa casa que a hora que cansa, parece que eu estou numa casa de férias, de feriado. Eu venho aqui para trás, tomo um sol, relaxo, respiro.
Falei, vou levar eles para fazer essa live comigo lá na onde eu dou uma relaxada. E é isso que a gente quer. A gente quer terapeutas performando, a gente quer terapeutas atendendo, terapeutas escolhendo o que eles querem fazer, o horário que eles querem trabalhar, o quanto que eles vão receber, onde que eles querem morar, gente. É isso que a gente quer. A gente quer gente próspera. E esse lugar é para todo mundo. Mesmo porque está aí desde 1996, Exu do Ouro, que veio trabalhar na nossa frequência de materialização, que o primeiro ciclo do Brasil, só lembrando, foi o ouro, o ciclo do ouro. E é nesse ciclo que nós estamos. Mas, se a gente não empreender, não quebrar as nossas travas, e essa mentoria é importante, porque pelo que a Adriana Paixão falou, não só técnicas de venda e etc, de como fazer, mas também trabalhar as travas individuais de cada um, facilitando para que a pessoa deslanche, né? Isso é muito importante. A gente faz que nem seu personal trainer. A gente vai lá, trabalha a musculatura para criar fissura e a galera, ó, seguir a vida. Né? E aí, criar cicatriz, o músculo fica forte, bombadão, tal, né? É isso aí, mano, porque tem muita gente que tá precisando de facilitadores para se compreender. Então é isso, né? Márcia, obrigada. Se organiza para vir aqui no interior me visitar, ó. Tá um convite aberto. Você tá morando? Eu tô em Araçatuba. A gente chama aqui de Araça, Texas, né? Porque é muito quente esse lugar. Eu tô agora no litoral, eu tô na Praia Grande, também um apartamento mega legal. Eu nunca pensei em morar em apartamento, mas Dri, a vida me trouxe, e a vida faz quando você está no fluxo, né? Então, é passear na praia, andar na areia, é ver o mar, é ouvir o barulho, né? Tem academia, tem piscina com água aquecida, né? Tem tudo, salão de jogos. É uma vida triste, né, Márcia, quando a gente entra no fluxo. Ai, gente. Fica difícil aceitar o fácil. Fica difícil aceitar o fácil, não fica? Fica. É isso aí, amor. Um beijo. Beijo, querida. Tchau. Te amo, obrigado pelo convite. Tchau. Beijo, também.